Olá! Na aula de hoje faremos exercícios de dinâmica para pôr em prática os conhecimentos vistos na nossa última aula, associado com as leis de Newton e a decomposição das forças que agem sobre os objetos, ou melhor conhecido como o diagrama do corpo livre. E para aquilo, o exercício número 4 diz que as caixas A e B estão em contato com a superfície horizontal lisa. A caixa A tem uma massa de 20 kg e a caixa B tem uma massa de 5 kg. Uma força horizontal de 250 newtons é aplicada sobre a caixa B. Quão rápido acelerarão os blocos, ou as caixas? E a pergunta B. Qual é o módulo da força que a caixa A exerce sobre a caixa B? Então, tem uma superfície lisa e sobre essa superfície há um bloco, uma caixa B, de 5 kg e uma caixa A fazendo contato justo com a caixa B e cuja massa é de 20 kg. Segundo problema nos diz que há uma força de 250 newtons agindo sobre o bloco B. Qual será a aceleração em conjunto dos blocos em relação a essa força aplicada de 250 newtons que age sobre B, mas B está fazendo contato com A? E lembrando-lhes que a superfície é lisa. Para aquilo, comecemos fazendo o diagrama de corpo livre de cada um dos blocos e tendo antes presente que a nossa intuição nos dirá que a aceleração do conjunto de blocos será na mesma direção apresentada pela força de 250 newtons, em virtude que não existem mais outras forças horizontais que agem sobre os próprios blocos. Então, o diagrama do corpo livre para o bloco B e para o bloco A. Basicamente, um diagrama de corpo livre, lhes lembro, está associado a um sistema cartesiano, ou uma representação de coordenadas perpendiculares, nas quais representam-se as forças que agem sobre cada um dos blocos. E uma das forças fundamentais que experimentam todos os blocos sobre nosso planeta é o seu peso, ou seja, a massa do bloco vezes a gravidade. Nesse caso, a massa do bloco B vezes a gravidade, e sendo uma massa menor, 4 vezes menor que a massa do bloco A, o vetor nos lembra essa noção, o seu comprimento, a dizer que a intensidade é 4 vezes menor que o próprio peso do bloco A. Mas como ambos blocos estão sobre uma superfície horizontal lisa e rígida, embora não esteja escrito, mas o suficientemente rígida, reagirá à superfície criando ou gerando uma reação em virtude desse contato de cima para baixo, suportando o peso dos próprios objetos, mas reagindo, criando uma força para cima no sentido contrário com a mesma intensidade. Nesse caso, são a força normal. A força normal de reação do bloco B e a força normal de reação às superfícies com o bloco A. E há outras forças que agem sobre os objetos. Nesse caso, dizemos que o contato da força de 250 newtons, simplesmente representando-a como sendo F vetor, a força de esquerda e direita para ter relação com a representação, uma força de 250 newtons nessa direção. Mas em virtude ao contato existente entre os blocos, o bloco B experimentará uma força de A sobre B, ou seja, B está empurrando a A, mas esse contato cria uma força de reação no sentido contrário a essa empurrada. Nesse caso, lembremos da terceira lei de Newton. Se faz uma ação, experimentará essa reação, a força que A faz sobre B. E, portanto, a força que criou a ação para impulsionar ou empurrar o bloco A é justamente a força de B sobre A. Ambas, lembrando-lhes que têm a mesma intensidade, mas sentidos contrários, em relação à terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. Analisando o somatório das forças do bloco B na direção vertical, o somatório das forças que agem sobre o bloco serão para cima, no sentido positivo do eixo Y, a normal do bloco B menos o próprio peso do bloco B, sendo equivalente a zero, em virtude ou com base a nosso senso e nosso critério de dizer que os blocos estão fazendo contato com a superfície e nunca farão pulos em relação à superfície, permanecerão sempre à mesma altura. Portanto, as forças se aniquilam, anulam-se entre si e têm-se
como consequência que a normal do próprio objeto será equivalente, a normal que experimenta o objeto, a força de reação com a superfície, será equivalente ao seu próprio peso. Igual para o bloco A, onde as forças na vertical são a normal menos o seu próprio peso, equivalente a zero, aniquilam-se, não existe movimento na vertical, mas também temos em consequência, o mesmo caso anterior, que a normal, a reação com a superfície com o bloco A, será maior e equivalente ao seu próprio peso. E em relação a esse dizer maior, por causa que a massa do bloco A é maior que a do bloco B, exatamente 4 vezes maior. Analisando o movimento horizontal, quais são as forças que agem sobre o bloco B na horizontal, no eixo X? No eixo X representado nesse sistema cartesiano, nas linhas tracejadas. No eixo X tem-se uma força a favor do próprio movimento, uma força que chamaremos F, que já foi chamada de F, mas sendo referenciada F a favor dessa aceleração, e uma força em contra, que é a reação, o contato do bloco B, ou que experimenta o bloco B em relação a esse contato, ou seja, a força que A age sobre B. E essa é a escrita que está aqui, a força de A sobre o bloco B. Mas essas forças não se aniquilam. Como consequência, tem-se uma aceleração que o objeto de massa B tem. Nesse caso, podemos dizer que essa equivalência é a primeira equação da dinâmica, que nos fornece a origem do movimento acelerado. Para o bloco A, tem-se a mesma construção analógica ao bloco B, mas são as forças que agem a favor do movimento. Nesse caso, a única força que age a favor de deslocá-lo horizontalmente ou ao longo do eixo X é a força de ação que o bloco B faz sobre A. E nessa situação não será nula, não tem outra força que consiga aniquilá-la, mas como consequência tem-se que a massa do bloco A vezes a aceleração será equivalente a essa força. Ou seja, que há duas equações da dinâmica, onde não se conhece a aceleração, onde não se conhece a força de A sobre B, mas também não se conhece a força de B sobre A. E a pergunta, como poder associar essas três incógnitas, a aceleração, força AB e BA, com essas duas equações? Por sorte, podemos usar a terceira lei de Newton, que é a força de ação e reação, que vetorialmente expressa-se como a reação é justamente equivalente à ação, só que no sentido contrário. Sendo vetores no sentido contrário, mas os seus módulos equivalentes, essa terceira equivalência nos permitirá fazer a associação entre força de reação com força de ação, a força que A experimenta sobre B e a força de B sobre A. Nesse caso, tendo presente essa terceira equivalência, podemos expressar justamente a segunda equação da dinâmica na primeira, sendo que a força BA é equivalente à força AB em módulo, mas não em direção. Dessa forma, representando-a um pouco diferente, a equação número 1 e a força de AB ou BA sendo a mesma, mas a força com base na equação número 2 é equivalente à massa do bloco A vezes a aceleração. Onde estava o termo de força de contato é justamente a força de contato da equação 2, para fazê-la mais notória. Com base nessa equivalência, se poderá expressar a força equivalente ao conhecimento das massas e das acelerações, ou seja, passando esse elemento à direita, entrando sendo positivo, e observando que à direita há um fator comum e podendo deixá-lo em evidência esse fator comum. E dessa forma, se a aceleração está multiplicando esse elemento em soma, então poderia passar esse elemento dividindo ao canto da esquerda da equação, sem violar a equivalência, e tem-se que a aceleração será a razão entre a força que age sobre o bloco B, dividido pela massa dos blocos. Ou seja, que essa expressão nos diz que a aceleração é independente da ordem na qual age a força, podendo agir sobre B, mas podendo agir também sobre A, no sentido contrário, para fazer um esquema similar. Não tem importância se age A mais B, pois
a soma é comutativa e sempre resulta a mesma informação. Nesse caso, será a massa total do sistema. Ou seja, que a força de 250 newtons, quando age sobre essa massa total do sistema, experimenta o sistema de dois blocos uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. E tendo o conhecimento dessa aceleração, podemos determinar o contato. Quão intenso é o contato entre o bloco B com o bloco A? Essa interação de um empurrar o outro, mas o outro reage já criando essa reação. Quão intensa será essa reação? Para aquilo, voltemos à equação número 2, pois é a mais simples. Justamente tem-se quase que em bandejas de prata. Só bastará substituir a massa vezes a aceleração que já foi calculada. Tem-se, perdão pela expressão, em bandejas de prata, a força da interação. Quão intensa é essa interação? Basicamente será a massa do bloco A vezes a aceleração. A massa do bloco A, lembrando-lhes, é 20 kg com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. A força, a intensidade dessa interação é de 200 newtons, ou seja, sobre o bloco B há uma força de 250. Mas o bloco B empurra o bloco A com uma força cuja intensidade é de 200 newtons. E o que acontece se fazemos o resumo e dizemos que a aceleração é independente da ordem entre os blocos de 10 metros por segundo, mas está associada com a massa total do sistema, e nesse caso representa-se a intensidade da força da reação do contato entre blocos quando esse supraíndice B significa que a força inicial age sobre o bloco B. E se fosse o contrário, se fosse o bloco A, o bloco que experimenta essa força externa de 250 newtons e o bloco A empurra consequentemente ao bloco B. Será que há alguma diferença entre esses contatos? A resposta é para fazer as contas em casa, reproduzir a mesma análise anterior e obterão que sim, há diferença e tem muita relação com o nosso senso. Nesse caso, a força de interação será 4 vezes menor. E por que justamente acontece isso? Se se faz a relação entre as forças, observa-se que se a força externa age sobre o bloco A, o bloco mais massivo, e dividido essa razão entre as forças quando age sobre o bloco B menos massivo, ou seja, nesse caso será 4 vezes maior. Tentem imaginá-lo de outra forma. Vamos pensar que o bloco B não é de 5 kg, é uma formiga. E sobre o bloco A é um elefante completo. Se há uma força esmagadora agindo sobre a formiga e a formiga fazendo contato contra o elefante, pobre e coitada da formiga que morrerá esmagada. Mas se fosse o contrário, se fosse 250 newtons agindo sobre um elefante e o elefante empurrando uma formiga, qual será a força que experimentará a formiga? Muito pequena, ínfima, em relação à diferença tão grande entre as massas dos blocos, e quanto mais diferente seja, maior será ou mais notória será essa intensidade em variar no contato entre blocos com massa diferente. Se me faço entender, faremos continuação a esse seguinte exercício. 2 blocos conectados por uma corda horizontal de massa desprezível estão inicialmente em repouso. E lembrando-lhes, repouso significa velocidade inicial nula, 0 km por hora ou 0 metros por segundo, numa superfície lisa ou sobre uma superfície lisa. O bloco A tem massa de 15 kg e o bloco B tem massa mb, não se sabe. Há uma força horizontal constante, 600 newtons, agindo sobre o bloco A. Nos primeiros 5 segundos, depois de a força atuar, os blocos têm se deslocado 18 metros. Qual é a massa do bloco B? Quando os blocos se deslocam, qual é a tensão da corda? Ou seja, uma superfície lisa, o bloco A de massa 15 kg, e sobre o bloco A age uma força para puxá-lo, ou na direção
de esquerda para a direita, horizontalmente, com uma intensidade de 600 newtons. Mas esse bloco A está preso a um bloco B mediante uma corda de massa desprezível, inesticável e indestrutível. E esse bloco B não se sabe quanto vale a sua massa, mas o único que sabe-se é que após agir essa força de 60 newtons por um lapso de 5 segundos, os blocos deverão ter se deslocado 18 metros nessa direção que é paralela à ação dessa força externa. E justamente essa direção que a nossa intuição nos dirá qual será o sentido do movimento horizontal de esquerda para a direita. Analisando e fazendo a representação do diagrama de corpo livre para o bloco B e o bloco A, lembrando-lhes há uma força que não podemos fugir, que essa força age sobre o nosso planeta, ou sobre nós, que moramos sobre a superfície terrestre, é o peso dos blocos. Nesse caso, a massa do bloco B vezes a gravidade, de cima para baixo, e a massa do bloco A vezes a gravidade, de cima para baixo. A superfície reage criando umas forças normais, e nesse caso distinguindo-as mediante esses subíndices B e A, de intensidades diferentes. Não se sabe a massa do bloco B e, portanto, não se sabe quão intensa será essa reação com a superfície, ou seja, a normal do bloco B com a superfície. Há uma força externa que age, 60 newtons, puxando o bloco A de esquerda para a direita, mas o bloco A está preso ao bloco B mediante uma corda inesticável, inextensível e é indestrutível, que tem massa desprezível. Ou seja, é um vínculo, mas nas contas poderia desprezar-se a massa da corda, criando uma tensão. Ou seja, sobre o bloco A, na hora de ser puxado para a direita, deverá arrastar o bloco B. Experimentará uma tensão da corda no sentido contrário ao movimento, mas o bloco B experimenta uma força a favor desse deslocamento, é a força responsável para que o bloco B também desloque-se na direção horizontal, como consequência da puxada da força de 60 newtons sobre o bloco A. Analisando o movimento na vertical, tem-se que a força na vertical para o bloco B serão a favor do eixo vertical, de baixo para cima, a normal menos o peso do bloco B, sendo equivalentes a zero e, portanto, a normal equivalente ao peso do próprio bloco. Igualmente, para o bloco A, tem-se o somatório das forças no eixo Y, equivalente a normal menos o peso do bloco A, nula, implicando que não há aceleração no eixo vertical, e nulo também faz alusão que não cria-se movimento algum ao longo do eixo vertical, permanecerá em repouso. Nesse caso, a força de reação à superfície, a normal NGA, será equivalente ao peso do próprio objeto, o bloco A. Para o eixo horizontal, a força que age sobre o bloco A será a força F externa, esses 60 newtons menos a tensão, que está no sentido contrário à direção apresentada pelo conjunto dos blocos, na direção contrária a essa seta que denota, a esse vetor que denota a aceleração do sistema dos blocos. Nessa situação, tem-se que o bloco A experimentará uma aceleração A. Não se sabe quanto vale a sua aceleração, mas como sabe-se a segunda lei de Newton, referenciando a segunda lei de Newton, nos diz que se o somatório das forças não é zero, portanto, o bloco experimentará uma aceleração. E como consequência disso, origina-se o movimento acelerado. E essa primeira é a equação da dinâmica para o bloco A. Para o bloco B, tem-se que o somatório das forças horizontais somente é uma, a tensão a favor do movimento, e não tem mais outra que a aniquile. Portanto, a massa do bloco B vezes a aceleração satisfaz a segunda equação, a segunda lei de Newton, e tem-se a segunda equação da dinâmica. Nesse caso, há duas equações, duas incógnitas, não se conhece A da aceleração, não se conhece T da tensão, mas poder-se determinar justamente se se faz a substituição de uma equação dentro da outra. Mas nesse caso também não se conhece a massa, então há três incógnitas. Como poder determinar a tensão, a aceleração e
a massa. Para fazer isso, vamos relembrar essas duas equações, a dinâmica, e comecemos analisando a massa, como poder expressar a massa. Para aquilo, fazendo a substituição da segunda equação da dinâmica na primeira, e com cores para fazê-la mais notória, de tensão representada em vermelho, e a aceleração, que é uma incógnita que não se conhece, mas representada com a cor laranja. Nesse caso, poder-se expressar a massa do bloco B se se faz que esse termo completo passe à direita e esse termo completo passe para a esquerda, ou seja, uma troca de ordens mudando seus sinais. Nesse caso, e deixando notório a massa de B, que não se conhece, mas se está multiplicando pela aceleração, podemos, ou se poderá simplificar a massa B, ou expressar-se a massa B sozinha, ao passar a aceleração à esquerda, dividindo. Nesse caso, divide tudo o que está à esquerda e torna-se no denominador comum a esse elemento. Mas também, como é um elemento comum, a aceleração divide a força e a aceleração divide essa massa vezes a aceleração. Simplificando ainda mais a escrita, e tem-se que a massa do bloco B, que é uma incógnita, ficará em função de outra incógnita. Nesse caso, a razão entre a força pela aceleração, pela aceleração, menos a massa do bloco A. Como poder determinar a aceleração? Basicamente, lembremos a cinemática. Não estuda-se física sem correlação, sem concatenar as noções anteriores com as presentes. Justamente, na aula de física ou no curso de física, sempre estará essa noção de estudar, aprender, de debater, discutir todas as noções que tentem explicar o nosso universo, os movimentos que podemos ver e outras informações mais, mas sempre estão relacionadas. Justamente a cinemática nos permite caracterizar o movimento, e esse movimento de deslocar-se horizontalmente, e segundo a informação, nos diz o problema que em 5 segundos deslocou-se 18 metros com a aceleração constante. E a expressão que nos denota a mudança de posição na cinemática, a segunda equação que tínhamos referenciado dessa forma, a segunda equação da cinemática, mostra que há uma mudança de posição em relação à posição inicial, à velocidade inicial e uma aceleração que não se conhece, mas se podemos dizer que a posição inicial e a velocidade inicial é nula, o problema nos fornece que a velocidade inicial é nula, e com base nessa posição inicial, desloca-se até uma posição aos 5 segundos posterior, uma posição 5, associada no lapso de 5 segundos, o T5, e deixando notório a aceleração por descobrir, podemos calcular o valor da aceleração, pois sabe-se quanto deslocou-se nesse lapso de 5 segundos dessa informação. Ou seja, que a aceleração isolada dessa equivalência será 2 vezes o deslocamento apresentado no lapso de 5 segundos ao quadrado. Substituindo os valores e tendo presente as unidades físicas de metros por segundos, mas estão ao quadrado por segundos ao quadrado, unidades de aceleração, obtém-se numericamente uma aceleração constante de 1,44 metros por segundo. Ou seja, que já determinou-se o valor da aceleração mediante um critério cinemático, ou mediante as noções da cinemática. E da dinâmica nos diz que essa aceleração é consequência de uma ação externa, dessa força, esses 60 newtons. Dessa forma, podemos, ou com base nesses resultados, poder-se determinar a massa do bloco B, que justamente seria substituir os valores da força, da aceleração e da massa do bloco A. Substituindo esses valores, simplificando as unidades pertinentes, obtém-se unidades de massa de quilogramas e, portanto, a massa do bloco B é maior que a massa do bloco A, de 15 kg. Nesse caso, é de 26 kg 670 gramas, ou 26,67 kg. Ou seja, que já determinou-se a aceleração, obtém-se o valor da massa B e, com base na equação 2 da dinâmica, poderá ser determinada a intensidade da tensão que experimenta a corda. Ou seja, que a tensão da corda será basicamente substituir os valores. Aqui.
Peço desculpas. Espero que me perdoem. Substituindo os valores da massa e da aceleração obtidas anteriormente, tem-se que nessa mudança, nessa multiplicação dessas duas grandezas físicas, quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, unidades de força, newtons, mas essa intensidade será equivalente a 38,40 newtons. E aí nós fazemos a pergunta: com base nessa informação da cinemática e da dinâmica, em resumo, poderíamos dizer, se a força de 60 newtons age sobre o bloco A, gera, independente da ordem, essa aceleração, não tem dependência da massa e qual que age a primeira A ou a B, mas o importante é que os blocos, ambos em conjunto, no lapso de 5 segundos, deslocaram-se 18 metros, obtendo essa aceleração constante. E quando a força age sobre o bloco A, o bloco B experimenta uma tensão intensa. Poderíamos dizer intensa, não sei, mas não é um critério no momento suficiente para dizer se é intensa. O critério será justamente quando aplicamos nosso senso diário, ou nossa noção, nossa intuição, e pomos em prática se há uma inversão dessa ordem. Se a força é 60 newtons, a força externa, age sobre o bloco B e não sobre o A. O bloco B, o mais massivo, uma massa maior que o bloco A. Será que o bloco A também experimentará esse extremo da corda, a mesma intensidade da tensão? Nesse caso, a tensão que experimenta o que age sobre o bloco B. Nessa situação, e lhes deixo como curiosidade fazer as contas, os cálculos não são difíceis, basicamente reproduzir o anterior, tem-se que a tensão, quando se faz nessa inversão da ordem, a tensão, quando o bloco A é puxado, essa tensão tem uma intensidade de 21,60 newtons. Bastante diferente. Ou seja, que essa daqui é muito mais intensa. Como consequência dessa diferença, se poderá representar a razão entre essas tensões. Quando o bloco B é puxado ou quando o bloco A é puxado pela corda. E a diferença está associada à razão entre as massas. Mais uma vez, voltemos para o exemplo hipotético de ter uma formiga de massa pequena e um elefante de massa gigantesca. E uma força esticando a formiga e, por sua vez, a formiga esticando o elefante, mas em conjunto deverão acelerar a mesma taxa. A formiga talvez destruiria-se, não viveria mais, não nos contaria a história. Mas se fosse o contrário, se fosse uma força intensa agindo sobre o elefante, nesse caso o bloco A, o bloco B, e o elefante, por sua vez, tenta puxar a formiga, então a puxar sobre a formiga com uma massa tão pequena faria que a força fosse bem menor, muito minúscula. Dessa forma, por mais que a nossa intuição nos diga que é o contrário, física e matematicamente, nessa linguagem algébrica, você pode mostrar essa equivalência àquilo que nossa intuição nos prediz. Aí que está o fundamento da física, mostrar os fatos da natureza e corroborá-los com nossa intuição. Continuamos com o exercício número 6. Se diz que uma mulher em um elevador está sobre uma balança e aperta o botão para descer, ou seja, diminuir a sua altura no prédio. Lembrando que o seu peso normal é de 625 newtons. Realizando o diagrama de corpo livre, determinar a leitura da balança se o módulo da aceleração na descida do próprio elevador inicialmente é de 2,5 metros por segundo. Para aquilo, comecemos fazendo o diagrama de corpo livre. Nesse caso, tem-se o peso da mulher, a massa dela continuará sendo a mesma, a gravidade continuará sendo a mesma, mas a reação com a superfície, em virtude de que o próprio elevador desce, cria-se uma normal na descida, uma normal simbolizada diferente com esse D na parte de embaixo para dizer que é justamente na descida. E o movimento de cima para baixo acelerado, nessa direção, y negativo, ou na vertical para baixo. Nessa situação, podemos analisar o movimento, mas antes há uma pergunta por responder. Qual é a massa da mulher?
pois justamente uma balança fornece as medidas em quilogramas, ou seja, quantos quilogramas tem essa mulher de massa. O elevador em repouso, se nós estivesse com aceleração, diríamos que a força para cima é reação, porque a mulher está sobre a balança e a balança reage, criando uma normal para cima em relação ao peso da mulher. Mas nesse caso, conhece-se o peso da mulher e se diz que ambas estão aniquiladas, ambas forças, porque uma pessoa, quando deseja medir a sua massa, tem que estar em repouso e não brincando, pulando ou fazendo outras piruetas sobre a balança. Estar em repouso e calma para fazer a medida correta, tem-se que as forças em direções contrárias aniquilam-se. Mas dessa forma, poder-se determinar a normal. A normal que é justamente equivalente ao seu peso. E se diz, com base em informação inicial, que a sua massa será equivalente à razão da normal pela gravidade, ou seja, 625 newtons dividido por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Simplificando as unidades pertinentes introduzidas ou associadas aos newtons, tem-se que a massa será expressa em quilogramas, equivalente a uma massa de 63,77 quilogramas, a massa da mulher. Nessa situação, já determinando o valor da sua massa, agora sim poderemos continuar analisando o movimento na descida no elevador. Nesse caso, tem-se que o somatório das forças no elevador é justamente para cima, reagindo com a superfície, tem-se a normal na descida menos o peso da mulher. E a direção da aceleração entra nessa equivalência, pois sabe-se que está descendo. E o somatório das forças no eixo Y são forças para cima no eixo Y, ou a favor do eixo Y, para baixo no eixo Y, sentido negativo, e sentido negativo da aceleração. Nesse caso, a aceleração é negativa, mas não implica uma desaceleração. Simplesmente faz alusão o sinal negativo a que está apontando de cima para baixo na direção contrária ao próprio eixo Y. Nesse caso, de cima para baixo, obtendo a equação da dinâmica e dessa forma poderá ser determinada a normal na descida. E a normal da descida será justamente passando esse elemento à direita, uma subtração entre forças. Massa vezes aceleração da gravidade, menos massa vezes a aceleração. Ou seja, que poderíamos deixar, antes de fazer alguma conta, antes de trabalhar à toa e em vão, há que fazer a preguiça matemática com classe e com estilo. Nesse caso, podemos dizer que a massa é um elemento comum a ambos termos e, portanto, deixa-se em evidência a massa vezes a diferença entre as acelerações. E conhecendo a massa da mulher e a diferença entre a aceleração gravitacional com a aceleração que experimenta o elevador, inicialmente de 2,5 metros por segundo ao quadrado, tem-se que a normal, a reação justamente da balança sobre a mulher é um pouco menor, o que tinha-se inicialmente, não é exatamente o seu peso. É um pouco menor, mas com base nessa informação, como poder determinar a medida aparente? Pois uma balança fornece medidas em quilogramas, nunca em newtons. Nesse caso, podemos pensar que a razão entre a sua massa aparente, essa equivalerá à razão entre a normal na descida pela gravidade. Substituindo os valores, obtém-se uma massa aparente da mulher na descida de 47,50 kg, diferente a 63,77, o que tinha-se inicialmente. Uma massa menor aparente. Quando digo aparente é porque nunca mudou, não emagreceu, mas seria chuchu beleza se de um momento a outro a balança marcasse menos e nos diria aparentemente que estamos mais magros. Ou seja, houve uma diminuição da sua massa negativa, uma diminuição de 16,27 quilos. Em um instante sorpressivo, diminuiu a sua massa, mas é uma diminuição aparente, como consequência de estar sobre um elevador com aceleração para baixo.
Nesse caso, a reação da balança sobre a mulher diminui a sua intensidade e, portanto, a leitura não será a mesma que tinha inicialmente. Les deixo para que façam e analisem em casa o que aconteceria com a leitura se fosse a aceleração no sentido contrário. Mas nesse caso, eles mostram um vídeo, nesse caso, inicialmente, o elevador indo para cima, uma medida da força normal aumentando, e quando chega no andar desejado, tem que ir freando. E esse freio significa uma desaceleração, ou seja, uma medida menor ao valor médio. Continuando com a análise da segunda lei de Newton, da primeira e da terceira, ou da dinâmica, vemos que existe um velódromo. E a pergunta, qual a razão dos velódromos terem essa inclinação lateral? No português não tem nome essa inclinação, na língua espanhola chama-se peralte, mas nesse caso, por que desenham-se as curvas com essa inclinação tão íngreme nessa parte, e aqui um pouco menos íngreme, mais rasa? Qual será o princípio físico para fazer isso? Você vê bonito, é um princípio estético, mas físico, qual será o fundamento por trás dessa inclinação? E como poder quantificar essa inclinação? Se não tivesse uma inclinação, um veículo poderia fazer o percurso circular, mas para fazê-lo, necessitará uma força que aponte ao centro da trajetória circular. Essa força chama-se força centrípeta e provém justamente da aderência dos pneumáticos com a superfície, pois somente age o peso de cima para baixo e é normal a reação da superfície de baixo para cima. Mas se por algum motivo fosse completamente lisa a superfície, o percurso deveria estar inclinado para facilitar esse deslocamento justamente ao longo desse percurso circular. Qual será a inclinação necessária para que esse veículo possa fazer essa proeza de continuar nesse percurso circular sem subir e descer, se fosse uma pista na estrada, sem invadir a pista no sentido contrário, ou sem sair da estrada também, sempre permanecendo à mesma altura? Como poder analisar esse fenômeno? Basicamente, também está presente com esse ônibus. O ônibus passa por uma curva de inclinação, mas a uma velocidade de 100 km por hora. Será que conseguiria fazer a curva com segurança? Da emoção, da vontade de elevar os braços e sem pegar o volante, o motorista consegue fazer a curva por completo. Tenta esse problema número 7. Se um carro de massa de 1.350 kg realiza um percurso circular de raio de 120 metros em um dia de muita chuva, a aderência com a superfície perde a aderência com a superfície. Por sorte, o engenheiro que planejou a estrada a desenhou com certa inclinação transversal, como mostra-se nesse esquema na parte de embaixo, para que qualquer veículo possa variar sua direção de forma segura e mantendo a rapidez constante, nesse caso esse veículo, de 20 metros por segundo. Qual deveria ser a inclinação em função da velocidade? E não necessariamente essa velocidade, mas qual deveria ser essa inclinação em função dessa velocidade? Poderia ser maior ou menor a velocidade, mas nesse caso particular, com velocidade de 20 metros por segundo. Comecemos analisando o fundamento físico da aula anterior, o diagrama de corpo livre. Mas nesse caso haverá forças um pouco diferentes, forças que podemos caracterizar na vertical. Justamente na vertical para baixo está o peso do próprio objeto, a massa vezes a gravidade. Na reação com a superfície, associada com essa inclinação do próprio plano, e segundo a explicação da última aula, tem-se essa reação à superfície, mas essa mesma inclinação, denotada pelo ângulo θ, fornece a diferença angular entre a reação da superfície respeito à direção vertical por completo. Podendo decompor essa força de reação à superfície com uma componente
paralela ao eixo horizontal, e não chamemos de eixo X, pois é uma curva. O eixo X é somente uma direção, o eixo horizontal mais geral, e paralela ao eixo vertical, temos que a componente no eixo vertical está associada dessa figura trigonométrica, desse triângulo retângulo, com o cateto adjacente, e associada com a relação cosseno de θ, vezes o módulo da hipotenusa, que é justamente o módulo da normal, que não se conhece, não se sabe quanto vale, só sabe-se quanto vale o peso do próprio veículo, pois o problema nos fornece a massa e já conhecemos a gravidade. A componente da normal paralela à direção horizontal associada com seno de θ ou o cateto oposto ao ângulo θ. Nesse caso, tendo a decomposição da força normal, podemos dizer que o veículo permanecerá sempre à mesma altura, e para aquilo, com essa aceleração, ou com o sentido do movimento, o movimento circular experimentará uma aceleração que sempre aponte ao centro da circunferência circular. Como diz o próprio problema, um percurso circular. E essa aceleração que sempre nos aponta ao centro da circunferência circular chama-se aceleração centrípeta. O seu próprio nome o diz, que é uma aceleração que aponta ao centro, centrípeta. Nesse caso, podemos analisar as forças na vertical. E na vertical tem-se uma força para cima, na vertical, com uma componente da normal vezes cosseno de θ, ou a normal vezes cosseno de θ, menos o próprio peso. E se ambas se aniquilam, significa que o veículo permanecerá sempre à mesma altura, sem elevar-se no plano, sem descer no plano, sem invadir a pista contrária e sem sair da própria pista onde está. Ou seja, se se aniquilam, é zero essas forças. Mas com base nessa equivalência a ser zero, poder-se denotar a normal, o módulo da normal, como sendo justamente a razão do peso dividido pelo cosseno de θ. Ou seja, passando o peso à direita e posteriormente dividido por cosseno, obtém-se a normal como sendo uma força dividido por um número, nesse caso, cosseno do ângulo da inclinação. Mas tendo presente esta informação da normal, que não se sabe, pois não se sabe qual será a inclinação, podemos continuar o raciocínio. E analisando o somatório das forças na direção horizontal, tem-se a força a favor do movimento na direção dessa aceleração centrípeta, é a única força que existe, a normal vezes seno de θ. E como é a única força, será equivalente à massa do próprio objeto vezes a aceleração centrípeta. Nesse caso, a diferença dos anteriores é um movimento circular e essa aceleração tem um subíndice para denotar alguma diferença com as anteriores, que eram ao longo de uma linha. Nesse caso, a aceleração centrípeta de uma trajetória circular. Substituindo o que já se conhece, mas ainda assim se desconhece porque não se sabe a sua inclinação, ou substituindo a normal pela expressão que está no quadro ou no retângulo verde, tem-se em verde, para fazê-la mais notória, a normal vezes seno de θ, equivalente a massa vezes a aceleração centrípeta. E lembremos que seno de θ dividido por cosseno de θ, nas aulas de trigonometria que tínhamos visto nessa revisão trigonométrica, é equivalente a tangente de θ. Mas tangente de θ é equivalente a essa razão. E como poder determinar o ângulo θ? Para aquilo, comecemos simplificando a expressão. Se poderão simplificar as massas, tanto à direita como à esquerda, mas essa simplificação, que aparentemente é matemática, fisicamente implicará, espero me fazer entender, essa simplificação das massas implicará fisicamente que o ângulo da inclinação será independente completamente da massa dos próprios objetos. Poderia ser uma pessoa numa bicicleta ou poderia ser um caminhão com 2 reboques, por completo. Massas muito distintas, mas independente da massa, a inclinação só dependerá da velocidade, da gravidade e do raio da curvatura. Ou seja, que a tangente da inclinação expressa-se como essa razão. A velocidade dos veículos ao quadrado dividido pela gravidade e pelo raio de curvatura. Portanto, como expressar θ?
Para aquilo aplica-se arcotangente esquerda e arcotangente direita para manter viva essa equivalência e dessa forma isola-se o ângulo em função da arcotangente. Ou seja, que substituindo na calculadora os valores numéricos de arcotangente, que na calculadora surge essa função trigonométrica inversa, oprimindo o botão de Shift e posteriormente tangente, sai tangente é potência menos 1, mas não faz alusão à potência, faz alusão a ser a função inversa, da razão da velocidade ao quadrado, da gravidade e do raio de curvatura. Quando substituir-se esses valores particulares nessa expressão geral, obtém-se que, para esse caso particular, a inclinação será de 18,8 graus em relação à direção horizontal. Nesse caso, desenhado, segundo o engenheiro, o veículo poderá fazer o percurso com segurança se a inclinação do plano é justamente essa, quando a velocidade do veículo é de 20 metros por segundo. E lembrando-lhes, independente, a informação obtida independente da massa dos objetos. Representando o comportamento do ângulo em relação a essa razão. E para aquilo representa-se o gráfico, mostra-se o gráfico da função arcotangente. Quando essa razão, entre os parênteses, é zero, justamente a arcotangente é zero, ou seja, a velocidade do veículo é nula, por mais que o raio exista e a aceleração exista, a aceleração da gravidade. Mas se por acaso, na hora de substituir os valores, a velocidade do veículo ao quadrado dividido por esses termos constantes resulta em ser 3, a inclinação já é bastante grande, 70 graus na horizontal, e de continuar aumentando, tenderia até o infinito, até o valor muito grande de velocidade, se não existisse aderência com a superfície, tenderia a ser quase uma parede, quase 90 graus de inclinação da própria rua, do próprio plano inclinado. Mas isso se poderia também resumir nessa própria imagem. Nessa própria imagem tem-se a curva e essa inclinação necessária, ou observa-se nessa curva a inclinação necessária em relação à linha horizontal, mas também em relação à linha vertical, mostra-se a inclinação da reação do contato do veículo com a superfície. Quando a superfície é completamente horizontal, os veículos nunca ficam inclinados de um lado para o outro. Nunca um motorista vai para um canto e depois volta. Mas o ciclista e o motociclista, sim. E justamente tendo essa aderência, por sorte, com a superfície e desviando ou movimentando o seu corpo no sentido interno da curva, fazendo essa inclinação lateral, consegue contornar a curva por completo e com maior segurança, a menos que exista areia ou algumas partículas finas que diminuam a aderência com a superfície. Isso faz sentido quando vemos na estrada um motorista, um motoqueiro, e pega uma curva e a curva tem areia e sai da curva, justamente porque perde a aderência com a superfície. Isso também está presente com essa inclinação, por mais que o motorista esteja dirigindo o veículo, as pessoas de dentro, tínhamos mencionado a força centrípeta, uma força em relação ao centro, que tem sentido ao centro da trajetória, mas por ser um referencial não inercial, um referencial que experimenta uma aceleração, há forças fictícias, e as forças fictícias sentidas dentro desse referencial não inercial é o que chama-se como força centrífuga, cuja direção é do centro para fora, de fuga, é sair, força centrífuga, de fugir, literalmente. Também está associada com a inclinação dessas pessoas nesse carrossel, ou quando começa a girar, porque afastam-se do centro e essa inclinação estará associada, e está de fato associada com a velocidade do giro e a velocidade tangencial, a velocidade do giro e a velocidade no percurso circular. E por último, lhes deixo esse vídeo, que justamente é quando não tem aderência com a superfície, o que tem é inclinação, como contornar as curvas, quando justamente esse trenó sobre uma pista de gelo desce a uma altíssima velocidade, mas deseja contornar as curvas. As curvas têm que ser bastante íngremes. Quão íngremes?
não sei, quase que uma parede. O contato com a superfície não tem aderência, é o gelo liso demais. E essa inclinação permitirá por completo fazer o contorno circular com segurança, como se visualiza nessa imagem. Agora sim, com base na explicação, nos veremos numa próxima aula.